Sejam todos bem-vindos à terceira edição do VNT Summit. E hoje estava muito fácil, vamos falar de computação quântica para variar, gente. Esse assunto que é muito simples, é muito fácil, todo mundo está entendendo. E nessa palestra a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que é hamiltoniano, o que são portas quânticas. Será que vão falar de computador de átomos neutros e outras coisas? Venha conferir, mas o importante é: existe um novo paradigma de computação, que é a computação quântica. A computação quântica não é ficção científica, gente, ela já está acontecendo. E é por isso que o Venturos está pesquisando. Então, vale a pena dar uma olhada. É um campo fascinante, realmente é para a gente reaprender o jeito que a gente faz computação, mas que está sendo muito legal, uma base muito boa. Então, o Venturos pode começar a atuar aí não só nessa parte da computação quântica em si, mas também na defesa, né? Então, quando a gente pensa em criptografia pós-quântica, né, você criar com a computação tradicional uma defesa para um ataque de um computador quântico, isso é uma coisa muito bacana, isso é uma coisa que já vai começar a acontecer. Sejam todos bem-vindos a essa palestra, espero que vocês curtam bastante. Bem-vindo, pessoal, ao Venturos Summit, terceira edição. Vamos trazer aqui um tema polêmico e muito interessante de computação quântica. Eu e meu parceiro Anderson aqui de trabalho, né, Anderson? Isso, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre hamiltoniano e portas quânticas. Isso. E a gente vai explicar por que a gente pôs aquele subtítulo ali, o novo jogo de blocos da computação, tá? Vai ser bem interessante. Toda a nossa conversa aqui vai estar relacionada a jogo de blocos, tá? Porque, para quem programa há algum tempo, né, programar parece muito construir um jogo de blocos, tá? E aí, então, a gente tem os blocos básicos, e com esses blocos básicos a gente vai construindo, né, coisas mais elaboradas, tá? E vai ser, basicamente, nossa conversa aqui vai estar relacionada a isso, né? Acho que aí tem uma animação bonitinha, ó, um computador quântico de Lego sendo construído. Isso aí, que computador que é esse, Anderson? Átomos neutros, né, nosso parceiro da Quest. Isso aí. Quando a gente fala de computadores quânticos, tá? Geralmente a gente pensa naquele computador colado no teto, aquela coisa cheia de fio, né, que a gente vê lá, com um resfriador gigantesco, né, que é o computador de supercondutor, né, supercondutor da IBM, por exemplo, né? Mas existem vários tipos de computadores quânticos, tá? E a gente tem parceria junto com a QERA, que é um computador desse tipo, de átomos neutros, é um pouco diferente, né? E aqui mais para frente a gente vai até mostrar coisas interessantes aí que dá para fazer com esse computador. Aqui, na verdade, é só um comentário, que, na verdade, o Venturos, ele inaugurou esse ano o Centro de Excelência, mas ele já está trabalhando com isso há bastante tempo, né? Então, se vocês visitarem o nosso canal, vocês vão ver que tem várias e várias lives, várias discussões, várias colocações. Inclusive, o Daniel, ele fez o Summit ano passado, que ele apresentou essa informação, né, e foi muito bacana. Falou sobre a lei de Moore, inclusive. Isso. Bom, e aqui está um pouco do roteiro aqui do que a gente vai falar, né? Então, vai ter uma introdução aqui, evolução da computação quântica, né? Depois a gente vai falar de fundamentos e aplicações, então vai ter hamiltonianos e portas quânticas. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Estão relacionados, aliás, bem relacionados, e toda a computação quântica vai funcionar em cima disso aqui, tá? Daí como que tudo isso se conecta, né? A gente vai falar como que o hamiltoniano funciona junto com as portas, e as portas funcionam com o hamiltoniano, e o impacto e futuro disso aí, né? Que é como que a gente aplica isso no dia a dia, tá? Então, esse é o nosso roadmap aí. Aqui, na verdade, a ideia é para mostrar que a gente está na segunda onda quântica, né? A primeira onda quântica ela já ocorreu, né? Essa onda quântica ela originou GPS, originou os transistores, originou vários desenvolvimentos, leis e tudo mais. E, nesse momento, a gente estava verificando uma
forma mais macro da quântica. Agora a gente está aprofundando a quântica, pegando fenômenos quânticos mais direcionados, né? Isso vai dar origem a várias outras evoluções tecnológicas, né? E aí, nesse segundo momento, a gente tem coisas interessantes, coisas famosas, como, por exemplo, o gato Schrödinger, que aparece ali na figura, a parte ali do emaranhamento. A figura aqui de Yin Yang, por exemplo, é exatamente o emaranhamento quântico na prática, ou seja, é um artigo científico onde eles conseguiram capturar o emaranhamento quântico. Legal. Acho que uma coisa interessante de falar aqui nesse momento é o seguinte, tá, pessoal? Mecânica quântica. Na verdade, tudo na tecnologia é um pouco assim, tá? A teoria, ela precede muito a prática, tá? Então, por exemplo, tudo isso aqui, né, é teoria lá de começo de 1900. Exatamente. Né? Começo de 1900. Aí o que acontece? Formula a teoria, vai, prova matematicamente, mas daí fala, pô, mas como é que eu faço isso na prática? Aí é aquela história, né? Na prática a teoria é outra, né? Então o pessoal começa, vai evoluindo, aí a gente chega aqui, na metade do século XX, aí a gente começa a conseguir, com a tecnologia que a gente tem, explorar, né, esses fenômenos quânticos, tá? Mas de uma visão de simplesmente do acontecimento do fenômeno. O laser, por exemplo, né, o transistor. Tá? Então acontece o fenômeno ali e a gente usa ele para alguma coisa. A gente não interfere no fenômeno. Precisou mais 50, 60, 70 anos de evolução da tecnologia para a gente começar a interferir no fenômeno. Tá? Então, na hora que a gente fala em computação quântica, entrelaçar átomos, entrelaçar partículas ali, né, a gente está interferindo no fenômeno. A gente está fazendo o fenômeno acontecer, medindo o fenômeno, alterando o que está acontecendo ali. Então, é muito interessante a gente ver isso acontecendo em várias etapas. Tá? Então, por exemplo, se a gente vê toda a história da humanidade, isso vem acontecendo. Se a gente pensar lá no primeiro momento do fogo, lá, né, na pré-história, o homem tinha que achar fogo. Né? Ele não fazia fogo. Depois ele fez fogo. Depois ele controlou o fogo dentro de um motor a combustão, por exemplo. E assim vai sendo a evolução tecnológica. Tá? Existe todo um caminho aí. E nessa parte da segunda geração de fenômenos quânticos, a gente está só começando. Né? Então vai ter muito cético que vai falar assim, computador quântico não funciona, são poucos qubits ruidosos. Cara, mas imagina lá em 1950 o primeiro transistor, uma coisa desse tamanho assim, né? Gigante, não tinha utilidade praticamente nenhuma. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia conseguir miniaturizar aquilo ali a 3 nanômetros, por exemplo? Né? Então, assim, sempre que falarem ter um ceticismo na ciência, eu acho importante a gente tomar cuidado, tá? Porque ceticismo na ciência é uma coisa que pode ser quebrado muito rápido, assim, tá? A ciência, ela explode, né? Ela chega muito rápido e às vezes a gente não nota que ela está chegando. Isso. E, Raro, só para complementar, uma situação interessante é a seguinte, por que a pessoa está sendo cético? Né? Se você olhar o mercado, se você olhar como é que está tudo acontecendo, os Estados Unidos dizem que em 2030 você vai ter um computador criptograficamente relevante. Né? A IBM já falou que em 2028 ela acredita que ela chega nesse ponto. Né? Um computador desse tipo ele quebra o algoritmo RSA, ele quebra o algoritmo de curva elíptica. O governo norte-americano já disse que em 2035 não pode usar o RSA. Não é permitido mais. Então, se não tem nada disso, então por que tem toda essa situação de todo mundo movendo, a Apple fazendo um esforço tão grande de mover o iMessage dela, os Estados Unidos fazendo um investimento tão grande, tendo cerceamento tecnológico acima de 50 qubits. Né? Então, tem alguma coisa aí, na verdade, essa situação está acontecendo. A gente está vendo essa onda acontecer. Sim, exatamente. E só antes de entrar nessa parte de Hamiltoniano e Porta aqui, ontem eu acho que saiu uma notícia do Google, né, que o Google fez um processador quântico que tem correção de erro progressiva. Tá? Então, hoje, um dos maiores problemas do computador quântico é que ele é suscetível a muito erro. Qualquer operação que você faz, ela está suscetível a erro.
mas eles fizeram um algoritmo lá de correção de erro progressivo, tá? Que aliás, é uma área muito interessante, essa parte de correção de erro quântica. E ele resolve um algoritmo que não serve para nada, tá? Só serve para mostrar aqui a capacidade do processador, mas você não usa para nada o que eles fizeram. Mas se você deixasse o melhor computador que a gente tem processando esse algoritmo, ele levaria 10 a 25 anos, 10 elevado a 25 anos para resolver o algoritmo que foi resolvido em 5 minutos com o computador quântico. Então, assim, o potencial que se mostra é muito grande. Entendeu? Então, assim, e é um pouco disso que a gente vai tratar aqui. Por que existe esse potencial? Tá? Bom, aqui a gente está, na verdade, iniciando o porquê da palestra, né? O porquê dessa conversa. Do lado esquerdo, a gente tem, na verdade, uma porta quântica, né? É a porta de Hadamard, né? E também uma porta ali para fazer um aranhamento, porta Cenote. Então, as portas, os circuitos quânticos, nós temos qubits sendo colocados, nós aplicamos os qubits, as portas em cima dos qubits, e nós temos o resultado da operação. Na parte do hamiltoniano, essa parte aqui da física. Na verdade, essas duas equações, essas duas situações, elas se relacionam. A gente vai chegar à conclusão, a gente vai, assim, é claramente fácil de chegar, que a gente consegue chegar naquelas equações, naquela situação de porta, partindo da parte da física, da equação de Schrödinger, da física, exatamente da primeira metade do século XIX. Isso. Nessa parte, eles são aí... são complementares, tá, para a solução do problema, né? Acho que complementar é uma boa palavra. Né? É uma boa palavra. E uma coisa interessante também, Rara, é que nas publicações científicas tem muito mais publicações de físicos envolvidos, ou seja, os físicos publicam muito mais em computação quântica do que o pessoal de computação e associados. Porque computeiro não entende isso aqui, né? Exatamente. Se mostrar isso aqui para um cara que faz código em Python, ele vai chorar, né? Mas isso está mudando, tá, pessoal? E um dos objetivos do Venturus é justamente esse. A gente trazer esse tipo de problema aqui para os nossos times, né? Para a gente começar a entender isso aqui, porque o futuro de HPC muito provavelmente vai estar nessa linha, né? Isso. Então a gente tem que entender isso aqui para fazer novos algoritmos e algoritmos aí que resolvem coisas que são de 10 elevado a 25 anos de solução em 5 minutos. Isso. O presidente da IBM já fala em Quantum Center, que é um data center onde você vai ter GPU, CPU e QPU, tudo junto, para você fazer computação. Cada parte da computação você vai mandar para um tipo de processador específico para atender exatamente aquela necessidade. Você vai ter uma computação híbrida, que é o nosso radar, inclusive. Isso. Inclusive, foi algo que a gente já apresentou no CNMAC, tá? Que são os diferentes tipos de processadores que a gente tem. Hoje em dia, a gente não processa mais só na CPU, né? A gente conhece muito a GPU, mas tem TPU, QPU, tem processadores específicos para dados, entendeu? Então, assim, aquela realidade de antigamente, eu sei programar e uma programação uniforme, assim, né? Isso está mudando de novo, né? Então, acho que é bem interessante isso aí. E aqui é um dos tipos de programação que a gente vai ter que aprender a fazer. Exatamente. Aqui são os bits clássicos que a gente está acostumado, que é 0 e 1, né? E temos aqui do lado os qubits, que é essa bola aqui, que você pode estar em qualquer lugar dessa bola, tá? Então, chama esfera de Bloch isso aqui, né? Eu já falei em alguns summits passados. E o interessante é que, por exemplo, se você estiver naquela posição fora da dimensão aqui de 0 e 1, você está numa dimensão, né, numa base ortogonal ali, na hora que você vê isso aqui, ele pode ser tanto 0 e 1, né? Depende, ele colapsa para algum lado aí, né? Depois a gente vai lá para a parte de portas ali, né? Ali tem um monte de Hadamard e Cenote ali, eu não sei o que esse circuito faz, enfim. E aqui embaixo... Exatamente a parte onde você tem os hamiltonianos e como é que os hamiltonianos se relacionam com a parte das portas. Então, aqui embaixo, por exemplo, a terceira figura você tem uma porta Hadamard, onde você tem o desenho do hamiltoniano ali relacionado, e em cima a representação gráfica dele, representação visual dele. No Compose da IBM, quando você programa visualmente exatamente daquela forma ali. Você desenha, pega os blocos, você arrasta os blocos e coloca na posição. Ou você programa em Python também para fazer a mesma situação. E aí aqui, né, a gente... Frases de efeito.
Essa parte aqui é a gente tentando mostrar aqui como que a gente vai montar esse Lego para resolver o problema, entendeu? Porque agora, imagina que a gente tem peças novas, imagina uma criança que acabou de ganhar um Lego cheio de peças novas. Primeiro ele precisa estudar as peças, como que elas vão se juntar nas outras, para daí sair montando algo maior ali, né? Que nem aquele computador invertido, tá? Isso. As portas quânticas, né, na verdade, nós temos uma infinidade delas. Né? As portas quânticas são derivadas de hamiltonianos, né, a relação que a gente vai chegar nesse momento é isso no futuro. E ela está muito parecida com a parte dos circuitos eletrônicos que nós aprendemos na faculdade, na aula de microeletrônica. Então, na verdade, toda essa representação de portas e tudo mais tem a mesma ideia do que nós vimos no passado. Né? Então, a gente está trazendo porta X, por exemplo, a porta Pauli X, é exatamente igual, dada a comparação de bit que o bit, é claro, né? Com relação à porta NOT, que a gente aprendeu. Então, o que a porta NOT faz na eletrônica, a porta X, que é a porta Pauli X, faz na parte da computação quântica. Lembrando lá naquela bola, né, que a gente mostrou do qubit, o que o Pauli X faz é dar uma rotação completa assim no vetor ali, né? Isso. Hadamard joga ela para os estados superposições, né? Isso. E tudo isso que está mostrado aí são Bell states, no caso, né? Exatamente. Aí, tudo isso aí gera um entrelaçamento. Qualquer um desses estados aqui gera um entrelaçamento. Tá? Então, é interessante essa parte de entrelaçamento, que a gente tem possibilidades, né? Então, na hora que a gente faz o Hadamard ali, ele pode ser 0 e 1, né? Mas quando a gente entrelaça, o resultado é sempre 0, 0, 1 e 1. Isso. Né? E não sai fora disso. Mesmo que exista ali a possibilidade, mas como eles estão entrelaçados, o outro qubit gera exatamente o inverso. Complementar, isso. Um paralelo interessante para fazer, não pegando a parte quântica, claro, mas passando uma situação clássica, é imaginar o seguinte: você tem duas bolas de bilhar, uma bola de bilhar preta e uma bola de bilhar vermelha, e você coloca cada bola de bilhar numa caixa, exatamente igual, fecha, então você não consegue ver a bola de bilhar que tem dentro. E aí você mistura essas caixas e dá uma caixa para uma pessoa. Basta que uma pessoa abra a caixa para você saber qual é a bola de bilhar que a outra pessoa tem, que na verdade é a outra bola relacionada. Né? Então, na verdade, essa correlação, esse vínculo que existe entre as duas situações é o entrelaçamento que o Haru está comentando. Isso. E uma outra coisa que precisa ser bem evidenciado, entrelaçamento não transfere informação, tá? Então, que nem o Anderson falou, você sabe o que o outro tem, mas você não manda a informação para outra pessoa. Então, E a parte bonita da computação quântica é que você vai realmente ter vantagem, você vai realmente ter uma situação melhor que a clássica quando você usa emaranhamento, quando você usa superposição. Se você monta um circuito quântico e você não usa o H, por exemplo, você não vai ter resultado interessante. Clássico é melhor. Não é porque é quântico que é melhor. Né? Então isso é bem importante. Não é porque você vai rodar um código em GPU que vai ser melhor que em CPU. Tem problemas que em CPU são melhores. Né? Então a mesma situação acontece aqui. Beleza. Acho que aqui está mostrando um pouco das portas aqui, né? Fazendo uma analogia, né? Da porta NOT clássica, da eletrônica, e da porta X quântica, que na verdade o resultado é igual. A gente está sempre negando a situação. E aqui tem exatamente o giro que você comentou. As portas aqui, né? Só que aí aplicadas no qubit, né? Isso. Aquela ali é Hadamard. Exatamente. Então, por exemplo, se vocês verem, Hadamard está no eixo Z ali, né? O 0 e 1. A gente está considerando o eixo Z. Na hora que a gente aplica Hadamard, o vetor vem parar aqui no eixo X. Então, muita gente fala, como é que se diz ali? Fala, não é que está no mesmo estado ao mesmo tempo, mas é que é uma porcentagem ali do que está acontecendo. Mas, na verdade, não. A gente tirou da base. Tá? Quando a gente fez isso aqui, até você medir, não existe valor nenhum na base antiga dele. Exatamente. Então, assim, é uma operação matemática complicada e as pessoas tentam abstrair o máximo. Né? O cara fala, por exemplo, superposição.
Quando a gente fala de superposição, a gente está falando de Hadamard aqui, tá? É você pegar uma moeda e jogar para cima, e enquanto ela está girando, é o esquema da superposição. Não é bem verdade isso. Não. Porque a moeda já tem 0 e 1 definido nela. No Hadamard, você não tem 0 e 1 definido. Só na hora que você olhar, você vai ver se é 0 ou 1. Entendeu? Porque você está fora da base. É como se você estivesse fora do espaço que você está olhando. Isso. Né? E uma coisa interessante, a gente está vendo isso aqui, a gente está falando de Hadamard, mas isso aqui é resultado de pesquisa científica da primeira metade do século XX. É 1900 e alguma coisa, 1930. Ou seja, é o pessoal desenvolvendo a física disso, a interpretação geométrica disso aqui, tá? E agora a gente usando isso em termos de computação. Essa que é a parte bem bonita. Aqui, né, a gente está mostrando aqui que nós temos portas que podem atuar em mais de 1 qubit ao mesmo tempo. Aliás, essa é uma situação interessante, porque na computação baseada, na parte baseada em porta, os qubits, as portas vão atuar em 1 ou mais qubits, mas em um dado momento. Em um tique, é como se fosse um tique do relógio, você vai atuar nesse momento. No da Quera, que a gente mostrou, que é a parte do Lego lá atrás, ele vai atuar em todos os qubits, em todos os átomos neutros, ao mesmo tempo. É uma outra forma de fazer. Né? É como se você tivesse, dentro do escopo da computação quântica, 2 abordagens diferentes. Beleza. Eu acho que o importante é falar da CNOT. CNOT é um conditional not, no caso aí. Isso. Né? Então, por exemplo, se o qubit de controle for 1, ele inverte. Isso. Se ele for 0, ele não inverte o outro qubit. Tá? Então, isso aí é bastante usado em circuito. E a Toffoli, ela pode ser considerada a evolução da CNOT pegando mais de 2 qubits. Então, ou seja, lá você tem um controle e a outra, e o alvo, né? E aqui você tem 2 controles e o alvo. Tem exatamente a mesma situação, só que com mais qubits relacionados. Isso. Isso aí começa a se tornar interessante na parte de... como é que a gente pode falar? Na hora de tratar, né, uma variável que depende... Variáveis dependentes aí, eu acho, nesse caso. Né? Não sei se vocês conseguiriam imaginar assim, né? Mas a gente costuma fazer muito isso em computação e a gente faz de forma serial. Né? Então, eu faço um if dentro de outro if, dentro de outro if. Né? Ifs alinhados. Ifs condicionais alinhados. Né? E aqui você conseguiria ter todos esses condicionais numa operação só, no caso. Tá? Então, é aí que a gente começa a ver alguns ganhos da computação quântica. Exatamente. E agora, a gente fechando a parte do baseado em portas, a gente vai entrar agora no baseado em hamiltoniano. Né? No caso do baseado em hamiltoniano, né, a ideia que a gente tem, o parágrafo que a gente tem é essa figura aqui. Né? Enquanto a gente estava antes trabalhando dentro do carrinho, agora a gente vai trabalhar na pista. Agora, a pista é o nosso ponto importante. Antes, a gente estava pegando cada qubit como se fosse o motorista do carrinho e fazendo operação em cima do motorista. Agora, a gente está preocupado com o caminho que o motorista vai fazer. É uma outra forma de ver. Aqui, a gente tem o hamiltoniano de proteína. Então, essa aqui é uma figura correta, concreta, baseada na parte de um artigo, né, onde nós temos exatamente como é que seria essa proteína em 3D. A visão dela. O hamiltoniano é a representação de energia desse sistema quântico, ele tem essa forma de representação. Tá? Então, aquela pista lá, na verdade, é essa pista aqui. E aí, bem mais concentrado, o primeiro hamiltoniano que foi definido foi esse aqui. Né? Esse aqui, inclusive, foi usado na criptografia do Sir Hamilton. Né? E a ideia era você passar por todos os pontos uma vez, né? sem passar por repetição. Essa era a ideia colocada. Né? Então, a base matemática, né, dessa parte, ela corresponde ao Sir Hamilton, né? E foi definido 2 formas de hamiltoniano. O hamiltoniano de Ising, né, que é muito comum a gente encontrar isso na parte dos artigos. Sim. Né? E aí a gente tem eles colocados nos eixos Z, como está colocado ali, né? E o Heisenberg, onde, na verdade, nós temos ele em outra angulação, em outra forma de poder representar. Né? Isso aqui é interessante, tá? Esse tipo de problema aqui, tá? É muito legal porque, assim, imagina que a gente estabeleceu um modelo inicial aqui, um V0 aqui, né? Um início de configuração.
Se eu vou lá e mexo, por exemplo, imagina que isso aqui são ímãs, por exemplo, que interagem entre eles. Se eu viro esse ímã aqui do canto, os que estão próximo dele inverte também. E daí ele inverte toda a cadeia, ele sai invertendo toda a cadeia, né? Então, conforme aonde a gente mexe dessa malha aqui, a gente inverte um ponto, existe uma reação em cadeia ali que troca tudo, né? Então, a gente pode usar isso para fazer computação, tá? E aí que está a parte bonita aí dessa parte do hamiltoniano aí, tá? O hamiltoniano ele pode resolver diretamente, né? É claro que a gente tem que ter computador quântico do tamanho adequado para fazer isso, né? Isso é uma ressalva que a gente tem que colocar. Mas ele pode resolver o problema de rota de veículo, é um problema clássico, né? E também o problema de você encaixar uma proteína dentro de um sistema complexo, né? É outro problema que pode ser resolvido pelo partido hamiltoniano. Ou seja, você pode encontrar a equação determinada e, a partir daí, você pode resolver diretamente a solução ótima, em tese ótima, relativa aos dois problemas. Esse aqui é o Sir Hamilton. Pela foto você consegue ver que essa teoria é uma teoria novinha, né? A teoria feita ontem, né? E é baseada exatamente nessa parte, todo esse conhecimento como é que a energia do sistema funciona, que você vai analisar. Então você tem as partículas, você vai analisar como é que as partículas evoluem com o tempo. Essa evolução com o tempo chama-se hamiltoniano, e você faz um paralelo diretamente dessa evolução com problemas de computacionais que nós temos hoje em dia, problemas NP completos. Vou dar uma de minha filha aqui, da Carmen Maria. Já morreu, Hamilton? Eu acho que já. Tenho dúvida. Coitado. Tenho dúvida. Você sabe quando que ano? 1800 alguma coisa. Ah, morreu. Beleza. Eu não sei. Tenho dúvidas ainda. E aí, o hamiltoniano é exatamente a montanha-russa. É o caminho. É o caminho pelo qual o qubit vai ser relacionado. Então, na verdade, a gente está mudando o foco. Ao invés de eu me preocupar com o carro, eu vou me preocupar com a estrada. Eu vou entender como é que a estrada funciona para ela poder percorrer. É isso aqui, pessoal. Só para a gente ter uma ideia, né? Quando a gente está na física clássica, né, a gente tem praticamente tudo isso também, né? A gente tem ali velocidade, aceleração, força, né? Só que aqui o que a gente está falando é quando a gente vai para as partículas, né? Quando a gente vai para a física subatômica ali, né? Velocidades muito altas. Então, tudo isso que a gente trata aqui tem uma relação ali com a física clássica, mas ela tem que ser, como é que se diz? Não melhorada, mas adaptada, particularizada, né, para o mundo das partículas aí. Isso lembra as conversas que a gente tem nas sextas-feiras, né, que toda a parte da física quântica nasceu quando, na verdade, Einstein, Podolsky, Rosen, vários outros, Heisenberg, Schrödinger e tudo mais, eles começaram a verificar que tinha coisas estranhas, que tinham lacunas relacionadas na parte da pesquisa, né? Para tudo funcionava em termos macro, mas quando você pegava a física newtoniana e pegava em partículas, não funcionava. Tinham buracos na teoria. E essa parte da física, ela vem na verdade, representar isso, né? Einstein, Podolsky e Rosen, por exemplo, eles trocam cartas, né? São as cartas EPR, que são chamadas, para tentar justificar a lacuna da física newtoniana que existia. Então, na verdade, o que você vai acabar tendo é uma forma, como o Haru comentou, de você, em termos de macro, você tem uma situação particular, uma situação específica, e quando você reduz, outras forças subatômicas atuam e você tem outros fenômenos acontecendo. Seria, por exemplo, uma caixa se movimentando. A porta seria a caixa, o hamiltoniano seria o movimento da caixa. Exatamente. Tá. Imagina que você está olhando aquele carrinho de Fórmula 1, aquele brinquedo, aquele ferrorama. Ferrorama, isso. Você está olhando o ferrorama, né? Quando eu olho o trilho do ferrorama, ou quando eu estou desenhando ele, eu estou falando do hamiltoniano. Quando eu pego a locomotiva e vou ficar vendo os detalhes da locomotiva, eu estou vendo a porta quântica. Lembrando que o hamiltoniano evolui no tempo, tá? Isso. Então, assim, é o trilho mais a evolução daquele ferrorama naquele trilho ali, tá? Não é só o trilho. Exatamente.
Acho que tem alguns computadores quânticos que, inclusive, você consegue ir para frente e para trás no hamiltoniano, né? Sim. Você consegue jogar energia, tirar. Até onde eu sei, sim. É. Então, aqui, no hamiltoniano, vão governar a dinâmica da quântica, enquanto as portas vão fazer operações unitárias. A gente consegue desenhar a operação unitária a partir do hamiltoniano. A gente consegue fazer uma equação matemática para fazer isso, né? O hamiltoniano vai representar a energia total do sistema. Assim, várias partes de energia, energias intrínsecas ao problema, extrínsecas a ele, né? E vão representar. Aqui, cada porta vai representar 1 qubit ou alguns qubits de forma discreta, né? Lá é um modelo contínuo que vai descrever o comportamento no tempo. Como o Haru comentou, você vai olhar o tempo da evolução do sistema. Aqui, ele vai criar estado necessário para eles, como se fossem tiques de um relógio do algoritmo que está relacionado. Isso. Dá para comparar aí um computador analógico e um digital, por exemplo. Um funciona tum, 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 o outro é contínuo. Isso. Hamiltoniano vão descrever os espaços de busca, né? Enquanto que as portas vão implementar as rotações e a inversão das probabilidades relacionadas. Né? Isso aqui sempre falando com relação ao algoritmo de Grover. Né? O algoritmo de Grover, ele, na verdade, a ideia dele é como se eu tivesse uma fila não ordenada e eu quero encontrar alguém na fila. Né? O Grover conseguiu demonstrar matematicamente que, com a computação quântica, ele consegue fazer isso em raiz de n o espaço de busca. Né? Inclusive, esse algoritmo, né, o pessoal comenta que ele poderia atuar para diminuir o espaço de busca de uma chave criptográfica simétrica, por exemplo. Isso. Mas é uma redução quadrática. Tá? E uma redução quadrática hoje não é suficiente para quebrar chaves simétricas. Tá? É só você dobrar o tamanho da chave que você mantém a mesma segurança nela. Né? Então você vai passar AES. AES, por exemplo, eu quero manter a mesma segurança. Eu tenho um AES, sei lá, 128. Você vai para um AES 256, que para Grover vai ser a mesma coisa que 128. Não melhora, não quebra fácil isso aí. Exatamente. Na parte da simulação molecular, os hamiltonianos vão moderar as interações entre as partículas, né? Enquanto que as portas vão aproximar a evolução e prever o estado do sistema. Sim. Você pode ir indo aí, que aí é... Tá. Então, aqui tem um outro paralelo, uma outra forma de comparação, né? O hamiltoniano são as regras do jogo, como é que você evolui isso no tempo, como é que você vê o jogo acontecendo, enquanto as portas quantas são as jogadas de cada jogo. E aqui, na verdade, você tem a ideia de você poder escolher, né? O que você vai escolher? O que você vai determinar? Qual a pedra, qual a pílula que você vai tomar? Você vai escolher o hamiltoniano ou você vai escolher a de portas quânticas, né? E aí, para cada problema, na verdade, tem uma solução. Você não tem uma fórmula mágica, não tem uma bala de prata. Então, aqui nós temos vários exemplos de soluções que são resolvidas primeiro com o hamiltoniano. Sim. Assim, como tudo na computação, né, você tem que escolher o método que melhor resolve o seu problema, entendeu? Às vezes você está num método, ele resolve, mas não é a forma mais adequada àquele tipo de problema, tá? Química quântica e física quântica são exemplos de problemas que são resolvidos melhor em termos de computador quântico, né? Diferentemente de outros tipos de elementos. Aqui a gente tem a base da modelagem química, né? Finanças, né? A parte de computação quântica e finanças está sendo muito explorada, está sendo muito observada, tem muitas publicações relacionadas, né? Você resolver com problemas de cubo relacionados com hamiltonianos está muito em moda isso, muito frequente, né? Option price, que está ali colocado, otimização de portfólio, são problemas que estão frequentemente encontrados na indústria financeira, né? Fraude também, né, Haru? Sim, fraude, análise de risco. O pessoal está usando tudo isso aí no mercado financeiro, tá? Inclusive aqui no Venturus a gente tem o Venturus Innovation Finance, que uma boa parte do que a gente está pesquisando está relacionado a essa parte aqui, tá? Na parte da defesa, né, de otimização logística, é muito utilizado, assim, é uma forma de você poder diretamente colocar, né? E aqui são exemplos, né, de tecnologias que usam essa parte do hamiltoniano, né? Então você pode ter, na verdade, supercondutores, íons aprisionados, átomos de gênero e tudo mais,
né? Você tem uma gama muito grande de computadores, de tecnologias que você pode utilizar. Em contrapartida, a parte das portas, né? Nós temos a IA quântica, né? A IA quântica é muito maior que Quantum Machine Learning, né? São várias técnicas utilizadas, né? Finanças, novamente, né? Essa parte está sempre sendo focada nas duas abordagens. E na parte da defesa também a parte da criptografia, né? O algoritmo de Shor é um exemplo clássico disso, né? Ele consegue, assim, matematicamente consegue quebrar o algoritmo RSA, por isso que tem aquela situação que eu falei lá no início, né? E essa parte realmente, tendo um computador relevante, você vai poder decriptografar essa parte, né? Isso, inclusive, foi o que a gente falou naquela live no início do ano, não é isso? A gente começou a falar sobre isso, aquela que a gente participou do Futuros. Assim, vocês vão ver que, tipo, hoje a computação quântica, está todo mundo tentando colocar isso em todas as áreas aí de ciências, tá? de pesquisa, de mercado, porque, na verdade, não tem nem nada quantum utility, a IBM diz que tem, quantum supremacy não tem nada, né, ainda. Então, assim, tem até um prêmio no Google, tá? No X-Prize, de $5 milhões. A gente está participando. Para quem achar uma grande utilidade para a computação quântica no dia a dia hoje, onde realmente tem um ganho quântico, aí, um ganho de performance aplicado. Tá? O problema é que a gente não tem contato com o mundo quântico. A gente não está, como é que se diz assim? A gente não consegue raciocinar de forma quântica tão simples. Tá? Inclusive, os maiores pensadores aqui, os maiores estudiosos dessa área, eles falavam, cara, se alguém falou que entende isso aqui, está mentindo. Isso mesmo. Assim, é uma área muito complicada para a nossa mente que vive num mundo clássico. Tá? Por exemplo, se eu for ali de encontro com aquela parede, eu vou me esborrachar, mas no mundo quântico pode ser que eu atravesse a parede, entendeu? Mas isso não é intuitivo para nós, né? Com o passar do tempo, eu acho que a gente vai começar a ter mais intimidade com esse mundo quântico e novos algoritmos, novas tecnologias vão começar a surgir. Mas isso vai demorar um pouco. Quanto tempo demorou para as pessoas terem intimidade com o computador clássico, por exemplo? Né? Exatamente. Hoje a gente está no limite aí da IA, né? Chegando na IA e tal. Quanto tempo faz que existem os algoritmos de IA e demorou para ter o computador para processar isso, demorou para as pessoas entenderem como é que ela funciona, e ainda assim as pessoas estão discutindo o poder, aonde consegue chegar, o que pode fazer, o que não pode, ética. Então, assim, tem um caminho gigante aí pela frente para a gente entender como é que isso funciona, entendeu? Os investimentos nessa área, em termos mundiais, eles giram em torno de 50 bilhões ano. Né? Então, você tem aí a China investindo 15 bilhões, os Estados Unidos investindo 10 bilhões. Né? Então, é um investimento muito grande, evolução muito grande está acontecendo. Várias empresas, né? D-Wave, por exemplo, é líder mundial em computação quântica. Né? Você tem claramente o cerceamento tecnológico em alguns países. Né? Se você olhar, por exemplo, na parte do Quantum Innovation Center, né, da IBM, não existe Quantum Innovation Center na América Latina. Existe nos Estados Unidos, tem vários nos Estados Unidos, tem na Europa, tem um na África, tem alguns lá na área asiática, na Oceania e tudo mais, mas na América do Sul não tem. Isso é um problema bem complicado para nós, tá? A América Latina está ficando esquecida na parte de tecnologia, tá? Desde IA, que a gente já está infinitamente para trás, tá? E computação quântica, então, a gente deve ser o único continente que não tem um computador quântico. Exatamente. Tá? E isso, do meu ponto de vista, é uma vergonha para nós. Tá? A gente teria que trabalhar, se unir mais, para a gente ter pelo menos um computador quântico aqui na América Latina. Não estou falando nem a nível Brasil. Tá? Então, assim, a gente está para trás. E por que tem essa corrida? Por que tem esses investimentos? Por que a China está investindo 15 bilhões de dólares no computador quântico? Porque quem conseguir fazer um computador quântico estável, com número de qubits suficiente, vai dominar o mundo, entendeu? O cara vai estar na frente assim de todas as outras nações. Então, é muito importante, é estratégico ter
ter um computador quântico, não só ter, como entender como é que isso aqui funciona. Tá? E uma coisa que a gente precisa colocar é que não é impossível entrar na área, não é impossível começar a pesquisar isso. Né? Você consegue rodar isso no notebook, no seu computador, claro, limitado à quantidade de qubits, você consegue fazer simulações, e daí para você usar o computador quântico de verdade também não é impossível. A IBM ela deixa o computador quântico dela aberto para poder ser usado, qualquer pessoa com Gmail pode usar, e você pode obter resultados diretamente. São 10 minutos mensais, e isso em termos de quântica é um infinito colocado. E quem está aqui no Venturos e quiser testar o da QEra, que é o de átomos neutros, tá? A gente tem algumas horas lá que a gente contratou e são muito bem-vindas essas iniciativas. Tá? A gente... inclusive de parceria de pesquisa também, né? É isso. Aqui, só para colocar quais são as tecnologias envolvidas, né? E é interessante o seguinte, que você tem várias tecnologias, como o Harold comentou, supercondutor, átomos neutros, íons aprisionados, fotônicos, tudo mais. Sim. Isso aqui, na verdade, só para representar o final, né? A ideia é a gente entrar nesse mundo de verdade, a gente entrar no mundo quântico, e a gente começar a explorar diversas oportunidades, né? Concluindo toda essa conversa, né? Essas duas abordagens são, no final de contas, a mesma coisa. Vai depender muito da forma que você quer e você consegue obter melhor resultado. O hamiltoniano ele vai olhar o sistema como um todo, vai olhar a energia do sistema como um todo. O outro vai observar as portas e circuitos quânticos. Mas, no final das contas, eles convertem para a mesma solução. Isso. Eu acho que, assim, a parte do hamiltoniano, né, conversando com a QEra, né, eles estão colocando a parte de portas no computador deles também. Por quê? Porque a parte de portas ela parece ser mais intuitiva para a gente trabalhar. Tá? É a mesma coisa um computador analógico, onde você tem que pegar o problema que você quer resolver e montar um circuito analógico que representa esse problema, e daí com a evolução desse circuito no tempo você tem a resposta, que é bem mais complicado do que você fazer um monte de if, while, declarar variável, controlar variável lá é muito mais simples. Né? É muito mais intuitivo. Tá? Então, acho que esse é a ideia de ter as duas opções. Mas, por outro lado, né, se você souber como que você trabalha com o hamiltoniano, ele tem algumas vantagens ali, né, de processamento, velocidade, talvez muito mais rápido do que o... Você pode, inclusive, até criar uma porta quântica relacionada a partir do hamiltoniano relacionado. Exatamente. Então é isso, pessoal. Acho que a grande ideia, assim, são ferramentas novas para a gente trabalhar problemas velhos. Como resolver a mesma coisa de várias formas diferentes. Por exemplo, a ideia aqui é tentar resolver caixeiro viajante, resolver esses problemas. Só toma cuidado, tá? Porque assim, nunca pense que você vai transformar um problema NP em P, né? Ou um NP completo em P. Isso aí, se você fizer isso, você quebrou metade da computação, né? E você matou o professor lá da graduação. Você matou o professor da graduação, ele morreu. Por favor, não faça isso. Aqui um professor de graduação, tá? Não maltratem o professor de graduação. Mas o que a gente pretende com a computação quântica? Existe uma classe de algoritmos ali, tá? Que fica ali nebuloso, né? Ele não chega a ser NP completo, ele não é provado, NP hard, nada disso. Né? É limbo. É limbo ali. E é nesses algoritmos que a computação quântica vem para tentar trazer eles para uma coisa polinomial, linear ali. Tá? Isso. O algoritmo de Shor ele é um excelente exemplo para isso. Você faturar um número é complicado. É difícil. O Shor ele verificou a frequência que os fatores se repetem. E a partir disso ele aplicou a transformada de Fourier quântica para poder obter a frequência e daí quebrar a faturação de números. Ou seja, é você pegar o problema e você virar o problema de outra forma para de repente ver que da outra forma você consegue quebrar ele resolver de forma mais fácil. Isso. Bom, acho que é isso, né? É isso.